Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 22 de dezembro. Estou gravando a primeira epístola do apóstolo Pedro. Então ouça o capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por vós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Capítulo número 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor,
alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos ao Senhor, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu acho lindo esses versículos aqui. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, amados, ou amada, ou amado de Jesus que está ouvindo essa leitura, nós precisamos nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus ele nos exalte. Não é no nosso tempo. É quando Deus entender que chegou o tempo de sermos exaltados por ele e não pelo homem. E que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Comentário meu. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então nós estamos passando por aflições, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. E o diabo está por aí ao derredor, tentando buscar a quem ele possa tragar. Que nós estejamos embaixo da potente mão de Deus, que nós sejamos livres e protegidos por ele, que nós possamos andar na presença do Senhor, para que o inimigo, o diabo, Satanás, não venha jogar um laço e nós cairmos no laço do diabo, mas que estejamos guardados e protegidos por Deus. Amém. Votos e saudações finais. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Você terminou de ouvir a primeira epístola do apóstolo Pedro. Eu disse no início que esta epístola do apóstolo Pedro tem 5 capítulos e 105 versículos. Eu li na primeira leitura um pequeno resumo a respeito da carta do apóstolo Pedro. Como eu tenho aqui algum tempinho, eu vou ver se eu consigo ler o final do comentário da carta do apóstolo Pedro. Todos nós que somos evangélicos ou que estudamos a Bíblia, eu não quero limitar somente aos evangélicos, que tem tantos outros que estudam, sabem muito bem que Pedro foi aquele apóstolo que era pescador e Jesus o chamou para ser ganhador de almas. Todos nós sabemos que o apóstolo Pedro foi aquele apóstolo que negou que conhecia Jesus. Nós sabemos que foi o apóstolo Pedro que cortou a orelha do soldado Malco. Mas nós sabemos também que Jesus tinha um particular com Pedro, Tiago e João.
Esses 3 apóstolos acompanharam Jesus em momentos especiais da vida de Jesus, quando ele foi ao Monte da Transfiguração, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quando Jesus estava no Getsêmani. Ele chamou os apóstolos, mas para próximo dele, aquele momento de angústia, de sofrimento e de dor, ele chamou Pedro, Tiago e João. Nós sabemos também que quando Jesus ressuscitou, ele usou a Maria Madalena, a mulher que ele expulsou 7 demônios, não é a pecadora nem a adúltera, como muitos colocam esta culpa em Maria Madalena. A Bíblia diz que ela tinha 7 demônios. A Bíblia não diz o nome da pecadora, a Bíblia não diz o nome da mulher que foi pega em adultério, mas Maria Madalena fala o nome dela. Então, quando Jesus ressuscitou, ele mandou que ela desse um recado aos apóstolos, e ele disse: e a Pedro. Então, veja bem, quando ele manda dizer aos apóstolos e a Pedro, então existia um particular entre Jesus e Pedro. Então Pedro foi pescador, Pedro foi apóstolo, Pedro foi testemunha de muitas coisas que o Senhor Jesus realizou na terra. Pedro foi fraco quando negou a Jesus. Pedro foi violento quando cortou a orelha de Malco. Mas lá no final, no Evangelho de João, que eu já gravei para você, o Evangelho de João, então eu estou só recordando, não posso falar tudo de novo, não posso gravar tudo que eu já gravei. Eu estou recordando para você guardar um pouquinho da biografia do apóstolo Pedro. Então lá no Evangelho de João, no capítulo 22, aliás, não tem o capítulo 22, no capítulo 21 do Evangelho de João, quando todos já pensavam que Jesus estava morto, Pedro chamou todos para irem pescar. E eles não tinham mais essa profissão de pescadores. Jesus tinha chamado para que eles seguissem a ele e fossem pescador de almas. Mas aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, vou só recordar com você rapidinho, não vou ler, vou só recordar. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Eu não vou ler o capítulo 21 do Evangelho de João, porque eu não estou gravando o capítulo 21. Estou recordando um pouquinho da história de Pedro. E ali Pedro, então, pensando que estava livre, solto, ele se despiu, ele ficou nu. E Jesus aparece ali para eles, Jesus já ressuscitado. Então é muito interessante que no versículo 7 do Evangelho de João, capítulo 21, você pode conferir na sua Bíblia, que diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era... Então eu estava aqui fazendo um comentário a respeito do apóstolo Pedro, né? Que eu falei que eu vou gravar um pouquinho aqui sobre ele, um pequeno resumo. E eu estava lendo João 21, 7, quando Pedro voltou à pescaria com os apóstolos. E Jesus apareceu já ressuscitado, e eles não tinham ainda reconhecido o Senhor Jesus. Então eu vou repetir o versículo 7, que diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então você veja bem que se nós formos pesquisar a história de Pedro, nós vamos observar altos e baixos na vida deste apóstolo Pedro. Mas eu vou repetir, ele foi pescador, apóstolo, foi um homem que negou, um apóstolo que negou que conhecia Jesus. Ele chamou os apóstolos para voltarem à pescaria. Mas quando Jesus ressuscitou, que eu comentei isso já agora nessa gravação, é muito importante que Jesus mandou, está no capítulo 16 de Marcos, quando ele aparece a Maria Madalena, diz assim: porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno,
que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Então o anjo apareceu e falou: eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus irmãos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então, esse texto aqui fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus, que está no capítulo 16 do Evangelho de Marcos. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, e vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou, não está aqui. E eis aqui o lugar onde o puseram. Aí Jesus diz para aquelas mulheres: mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. Então, isso aqui, a Bíblia é muito importante você observar os detalhes. Então, você às vezes manda um recado para um grupo de pessoas, o mesmo recado, mas você destaca o nome de alguém. Olha, você fala para todos, mas diga especialmente a determinada pessoa. Então, Jesus já sabia que Pedro seria aquele homem que ele ia mandar, autorizar, dar ordem, convocá-lo para ele escolher, nomear, para ele apacentar a ovelha do Senhor, as ovelhas, o rebanho do Senhor. Então nós vimos aqui, através da leitura da Bíblia, como foi importante quando Jesus aparece para Maria Madalena. No capítulo 20 do Evangelho de João, e diz assim: Maria estava chorando fora do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Isto está no Evangelho de João, capítulo 20. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Versículo 18 do capítulo 20 do Evangelho de João. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Então, como no comentário, eu estou fazendo um comentário rápido, e eu disse que Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena, eu quis confirmar isso na Bíblia, que Jesus mandou o recado por ela, que ela avisasse aos apóstolos. Então ela saiu correndo para avisar. A história, você já ouviu a gravação, você já sabe, eu não vou ficar repetindo, porque não dá para repetir tudo, mas o que eu quero dizer é que o Senhor Jesus Cristo, ele escolheu Pedro para apacentar o rebanho dele. Mesmo que ele tenha cometido todas essas falhas, esses erros, o Senhor Jesus convocou, nomeou, escolheu Pedro para apacentar o seu rebanho. Você pode ver isso, conferir no capítulo 21 do apóstolo João.
Jesus, no versículo 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro sabia que Jesus sabia que ele o tinha traído. Então, traído não, negado. Quem o traiu foi Judas. Pedro negou Jesus, fica isso bem claro. Então, eu queria ler aqui mais um pouquinho a respeito da carta do apóstolo Pedro, que eu fiz um pequeno resumo na primeira gravação do capítulo 1, 2 e 3, e agora no capítulo 4 e 5 diz assim: Pedro começa lembrando aos leitores de que tem uma vocação gloriosa e uma herança celestial em Jesus Cristo, de que sua fé e amor nesta vida estarão sujeitos a provas e purificação, e que isso resultará em louvor, glória e honra na vinda do Senhor, de que essa grande salvação foi predita pelos profetas do Antigo Testamento, e de que o crente deve viver uma vida santa, bem diferente do mundo ímpio ao seu redor. Os crentes escolhidos e santificados são crianças em crescimento que precisam do puro leite da palavra. São pedras vivas em que estão sendo edificadas como casa espiritual, e peregrinos caminhando em terra estranha. Devem viver de modo honroso e humilde no seu trato com todas as pessoas durante a sua peregrinação aqui. A mensagem preeminente da primeira carta de Pedro diz respeito à submissão e a sofrer, perseverando na retidão por amor a Cristo, de conformidade com o próprio exemplo dele. Pedro assegura aos fiéis que eles obterão o favor e a recompensa de Deus ao sofrerem por causa da justiça. No contexto desse ensino do sofrimento por Cristo, Pedro ressalta os temas conexos da salvação, da esperança, do amor, da fé, da santidade, da humildade, do temor a Deus, da obediência e da submissão. 5 características principais vemos nesta epístola. Juntamente com a carta aos Hebreus e Apocalipse, sua mensagem gira em torno dos crentes sob a perspectiva de severa perseguição por pertencerem a Jesus Cristo. Mais do que qualquer outra epístola no Novo Testamento, contém instruções sobre o comportamento do cristão ante a perseguição e ao sofrimento injusto. Pedro destaca a verdade de que o crente é estrangeiro e peregrino na terra. Muitos dos títulos do povo de Deus no Antigo Testamento são aplicados aos crentes do Novo Testamento. Contém uns dos trechos no Novo Testamento de muito difícil interpretação. 2 pontos. Quando, onde e como Jesus pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes nos dias de Noé. Então, eu também falei para você que Maria Madalena foi aquela que tinha 7 demônios. Eu estou sempre alertando para não confundir Maria Madalena com a pecadora e com a mulher adúltera. E eu vou ler onde está escrito, Lucas capítulo 8, versículo 2, diz assim: E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. 2 pontos. Maria Madalena, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, guarde esse versículo, Lucas capítulo 8, versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. 2 pontos. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então foi para esta Maria Madalena que Jesus apareceu primeiro. Foi ela que chorava.
E os anjos disseram a ela por que ela estava chorando. E Jesus apareceu para Maria Madalena. É muito importante você conhecer toda a história bíblica. Porque quando eu vejo pregadores dizendo que Maria Madalena foi adúltera, em lugar nenhum fala isso na Bíblia. Não diz. Ninguém pode provar isso dentro da palavra de Deus. Aí dizem que os 7 demônios dela, um era demônio disso, outro era demônio daquilo, outro era demônio de não sei do que. A Bíblia não fala, só diz que ela tinha 7 demônios, que é demônio que não acaba mais, né? Mas que nós venhamos a falar o que está escrito na palavra de Deus. A mulher pecadora não diz o nome dela. A que foi pega em adultério não diz o nome dela. A samaritana não diz o nome dela, que tinha 5 maridos e o que ela tinha não era o marido dela. Então, vamos observar bem o que está dentro da palavra de Deus para não acrescentarmos. Um grande abraço, Deus te abençoe. Obrigada por ouvir Neuza Baldini. Eu espero que esta leitura esteja sendo algo assim que esteja acrescentando um pouquinho mais em seus conhecimentos bíblicos, como também está sendo para a minha própria vida. Um grande abraço, obrigada e até a próxima, se assim Deus permitir. Amém.